Conheci Manuel de Oliveira nos anos 60, pouco depois da estreia do Ato da Primavera, quando ele foi homenageado com um almoço, um jantar, aliás, pouco depois de ele ter saído da prisão, quando esteve preso. Mas, quer dizer, nem posso dizer que o conheci bem, solidarizei-me com esse almoço e com essa homenagem, que era simultaneamente ao realizador e ao homem que tinha acabado de estar, sem nenhuma razão, preso. Mas, enfim, falei com ele acidentalmente, 2 ou 3 palavras, não houve relação nenhuma particular. Ninguém percebia, num homem que não tinha atividade, era conhecido como não sendo uma pessoa do regime, mas não tinha qualquer atividade política, porque é que se ia prender um homem como Manuel de Oliveira, enfim, embora o regime prendesse muitas vezes arbitrariamente. Mas foi outros casos de prisão mais arbitrária que eu conheço. Parece que ele tinha estado numa reunião, nessa reunião, como em todas essas reuniões, não se era propriamente amável com o governo, e no dia seguinte mandaram-no prender, não se sabe porquê, ele teve ainda algum tempo preso. Bom, portanto, não o conheci bem nessa altura, e acabo por conhecer melhor em 1970, quando ele está a preparar o Passado e o Presente. E, a certa altura, uma amiga minha, e nessa altura grande presença do cinema português e grande atriz no Cerco, a Maria Cabral, diz-me: Manuel de Oliveira anda à procura de um ator para fazer o personagem Honório no filme, e eu acho que tu é que davas perfeitamente para aquele papel. Eu ri muito, porque ela brincava muito comigo, ela e outras pessoas, dizendo que eu tinha jeito para ator, e eu brinquei muito, ri muito, e as importas-te que eu lhe falo nisso? Fala lá, pensa, não tinha qualquer espécie de consequência. E até que recebo um telefonema dele a dizer que gostava de me fazer uns testes, se eu podia ir ao Valentim de Carvalho. E eu achei piada a ideia, não acreditei nada naquilo, pensei, pronto, mas vou lá fazer os testes, vai ser engraçado, vai ser divertido, vai ser uma tarde divertida. E fui. E para a minha grande surpresa, espanto enorme, o Manuel de Oliveira gostou imenso e convidou-me. Bom, isso punha-me um problema muito especial, porque eu nessa altura estava há um ano e poucos, na Gulbenkian, um ano e meio, na Gulbenkian, no setor de cinema, exatamente com a missão de acompanhar os filmes portugueses que se iam fazendo, portanto, um dos quais era o Passado e o Presente. Era uma situação estranha que a pessoa devia estar a acompanhar o filme, fosse ao mesmo tempo ator do filme. Mas eu nessas coisas tenho um lado um bocado aventuroso ou irresponsável, como se quisesse pensar, e achei isto é uma ocasião tão única e tão especial que vou manter mesmo para a frente. É um papel pequeno, não tem importância, vou mesmo aceitar fazer isto. Depois ainda deu assim algum escândalo dentro da Gulbenkian. O doutor Perdigão dizia, agora vai-se meter a galã, e o papel não era propriamente de galã, mas enfim, quer dizer, o caso não deu incidente maior. E foi assim, quer dizer, eu-me espantado, e o Manuel de Oliveira a dizer sim senhor, e eu entrei no Passado e o Presente, e portanto aí tive a ocasião, durante as filmagens do Passado e o Presente, de o conhecer muito bem. E aí há 2 coisas que me impressionam extraordinariamente no homem e no cineasta. Primeiro, havia um generalizado, estou a falar na comunidade cinematográfica, um generalizado pavor do que é que o Manuel de Oliveira ia fazer com o Passado e o Presente. Manuel de Oliveira tinha um grande prestígio, no Aniki Bobó, do Ato da Primavera, da Caça, mas, portanto, era sobretudo um prestígio como grande educador fana fluvial, como autor de grandes documentários. Houve lá uma ficção, o Aniki Bobó, mas uma ficção que também era considerada mais ou menos documental, num estilo realista, com crianças que não eram atores, etc. E, de repente, aos 65 anos, metia-se a fazer uma ficção completa de uma peça de teatro, e uma peça de teatro de um autor que não era nada conhecido nem consagrado, Vicente Sanches, que ele tinha conhecido através do José Régio. Era também o Vicente Sanches um discípulo do José Régio, mas
a nossa reação, quando falo de nossa, falo da minha geração comum à peça, era que a peça era um desastre. E, portanto, que aquele filme só poderia ser um desastre. Portanto, o que era preciso era convencer o Manuel de Oliveira a mudar aqueles impossíveis diálogos, a mudar aquelas coisas todas. Bom, e isto passou a ser uma batalha diária durante o filme. Oh, Manuel de Oliveira, isto ninguém diz isto, deixe mudar isto, para aquilo e para aquilo. Não, vocês dizem exatamente o que está aí, exatamente o que está. E, de repente, eu vejo a fibra de um homem que ele sabia que não eram os inimigos dele, que estavam adversários dele, ou gente que não gostava dele, que lhe estava a dizer mal, que eram as pessoas que o queriam defender. E que não se deixa influenciar um mínimo por todas estas opiniões de chamadas grandes autoridades entre muitas aspas, mas nós tomávamos como tal na crítica ou nas gerações mais novas do cinema, aqueles cineastas que eram mais marcantes nessa altura, que todos diziam a mesma coisa. Ele não se deixa rigorosamente influenciar, nem duvidar. Portanto, não começa a pensar, será que eles é que têm razão e eu estou enganado, como lhe dizíamos, está desatualizado, está fora de moda, o cinema que ele está ligado a um cinema já que passou, não acompanhou as novas vagas, essas coisas todas. Ele manteve absolutamente inflexível tudo aquilo que tinha combinado, portanto, de maneira a tornar inútil essa espécie de pressão. Isto, por um lado, foi impressionantíssimo ver a força com que ele defendeu isso. Por outro lado, a energia espantosa que aquele homem tinha e tem no platô. Portanto, em que, de facto, quer dizer, ele rebentava com toda a gente, mas ele nunca estava arrebentado. E depois, o perfeccionismo e a razão para tudo. Quer dizer, foi quando eu percebi o conhecimento profundo, enormíssimo, como eu nunca tinha conhecido em ninguém, que aquele homem tinha do cinema. Quando havia um plano, uma situação que parecia mais esquisita, a posição da câmara, o ângulo, até o diretor de fotografia, que era o Acácio, às vezes discutia com ele. Ele nunca queria dar explicações em público, dizia, faça como eu digo, e ele tinha sempre razão. E depois a gente percebia, e o próprio Acácio e toda a gente, qual era a razão que o tinha feito fazer exatamente aquilo assim. Há uma história muito engraçada que se passa com ele muito tempo depois, com a Catherine Deneuve, na Rábida, na Lapa de Santa Margarida, aquela cena da gruta e encontro da Catherine Deneuve com o Luís Miguel Sintra, e em que ele manda a certa altura a Catherine Deneuve para uma determinada posição que ela não entende. A Catherine Deneuve estava a fazer o primeiro filme com o Manuel de Oliveira, tinha falado muito do Manuel de Oliveira, mas ela poderia ter alguma desconfiança em dizer, será que ele será assim tão bom como dizem? E de repente pareceu-lhe a ela, que tinha alguma experiência de cinema, que a posição dela é a posição da câmara, que nada daquilo jogava. E então começou a querer explicar ao Manuel de Oliveira que aquele plano era absurdo, impensável, que aquilo não ia resultar nada. E o Manuel de Oliveira, quer dizer, com toda a autoridade, mandou-a calar. Ela ficou muito zangada, mandou-a calar e filmou exatamente. E já depois, como ela ficou muito aborrecida, mas já bastante tempo depois, ou no dia seguinte, já não me lembro bem, é que ela chamou de parte com um sorriso e diz, você ontem tinha toda a razão naquilo que estava a dizer, você sabe um bocado de cinema, ontem tinha toda a razão. O que se esqueceu é que eu ia fazer isto e aquilo. Quer dizer, mostrando que a câmera também um ângulo ao teto da gruta, onde aliás era filmado, e que, portanto, tudo aquilo fazia todo o sentido que ela não tinha percebido. E foi quando ela perdeu as últimas resistências. A ver uma coisa, eu essa nunca tinha pensado. Pois, eu sei alguma coisinha disto. E são coisas assim, porque foi quando eu percebi tudo o que aquele homem sabe, como é que cada plano, cada posição da câmara, cada ângulo, tudo aquilo era controlado por ele rigorosamente e ao milímetro. E como todo aquele diálogo, como hoje se percebe vendo o filme, era fundamental para dar o ambiente do filme. Muda radicalmente, porque primeiro ele vai claramente para uma ficção, para um tom de filme, com o género de comédia negra, que na altura algumas pessoas aparentaram ao Buñuel, e tem alguma coisa a ver com isso, mas que estava, digamos, pode-se encontrar depois,
antecedentes no cinema dele, mas são as coisas que se veem depois. Mas que aparentemente aparecia em total contradição com o que ele tinha feito antes, ou numa direção totalmente oposta. E depois as pessoas tomaram aquilo à letra, quer dizer, de repente aqueles diálogos, aqueles atores em que eram como eu, tirando o caso da Manuela de Freitas, e mais dois, com o Pedro Pinheiro e o António Machado, mas todos os outros eram atores amadores, quer dizer, de repente, e em que se sentia muito, de repente tudo aquilo parecia um disparate total. E daí ataques violentíssimos ao filme, ataques e defesas. Há a defesa célebre do João César Monteiro, um necrofilme português, que sai no Diário de Lisboa e tem enorme repercussão. É quando que ele próprio diz nesse artigo, até aí nunca tinha tido uma grande admiração pelo Manuel de Oliveira, e nesse filme rende-se, dizendo, a partir de agora o país tem um cineasta grande demais para o tamanho que tem, das duas uma, ou se corta o país, ou se corta o cineasta, ou se aumenta o país, ou se corta o cineasta. Aumentar o país nos tempos que vão correndo é um bocado difícil. Bom, podemos dizer que essa relação complicada já havia muito de antes, porque evidentemente por alguma razão o Manuel de Oliveira, numa altura em que, digamos, todas as pessoas, os colegas dele, filmaram bastante, o Lopes Ribeiro, o Arturo Duarte, Perdigão Queiroga, Manuel Guimarães, etc., o Manuel de Oliveira não tem qualquer espécie de subsídio até 63 e o subsídio para o ato da primavera. E durante todos os anos 40 e 50 ele manda sucessivos projetos para o CNI, que era então quem decidia da atribuição de subsídios, e nem sequer lhe respondem, portanto nem os consideram. Ou quando consideram é para dizer que este filme é impossível de ser feito, porque é imoral, porque é pessimista, porque é isto, porque é aquilo, porque é aquilo outro. E, portanto, quer dizer, digamos que essa relação já vinha de trás em se cortar completamente, mas não cortar uma carreira, portanto, a ponto de ele ter chegado a declarar, nos anos 50, que nunca mais filmava, que desistia definitivamente do cinema, que não tinha condições para poder filmar, e isto já era um homem, nos anos 50, quando ele declara isto, era um homem de 45, 46 anos, um homem em plena maturidade. Portanto, essa relação com o país nunca... Só que o facto de saber que ele não filmava porque o CNI não lhe dava subsídios, lhe valia à esquerda uma certa auréola, que é depois confirmada também pela prisão, de mártir, de cineasta perseguido pelo regime, ou de certa maneira um adversário, e portanto um cineasta que era preciso apoiar. Daí que nos anos 60 haja esse tal jantar e homenagens. Participei, começam mesmo os primeiros textos sobre ele. O Cineclube de Estremoz publica uma plaquete, que é a primeira publicação dedicada ao Manuel de Oliveira, e as referências que vinham do estrangeiro. Bazin, Cahiers du Cinéma, etc. E na Suíça, Cinemateca Suíça, uma retrospectiva nos anos 60, dizendo-se é o único cineasta português que tem algum interesse. Mas era, digamos, um acolhimento ainda moderado e mitigado. O Bazin esteve aqui, falou muito com ele, gostou muito dele, mas a obra de Manuel Oliveira era muito curta, digamos, nesta altura. Se ele tivesse morrido com 60 e tal anos, ficava como uma promessa do cinema português que nunca se tinha cumprido. Nesta altura aparece como uma coisa totalmente ao contrário e, portanto, quer dizer, perdeu completamente o sentido para muita gente e o filme foi ferozmente atacado. Mas coisa